Vamos começar pelos dados da pesquisa espontânea, aquela em que não é apresentada uma lista de nomes aos eleitores. Quase a metade dos entrevistados ainda não sabe em quem vai votar. Na espontânea, o candidato Jair Bolsonaro, do PSL, tem 15% das intenções de voto. Lula, do PT, que está preso desde abril, aparece com 13%. Geraldo Alckmin, do PSDB, alcança 4%. Marina Silva, da Rede, tem 3% das intenções de voto. E Ciro Gomes, do PDT, também aparece com 3%. Álvaro Dias, do Podemos, alcança 2% das intenções de voto. Pelo PT, além de Lula, Fernando Haddad também é citado e surge com 1% das intenções de voto. Brancos e nulos somam 12%. E aqui, o número que mais impressiona, chama a atenção. Às vésperas do início da campanha, indecisos ainda são 47%. Já na pesquisa estimulada, em que os nomes dos candidatos são apresentados, o Instituto Real Time Big Data simulou 2 cenários. O primeiro com Lula. Vamos aos números. O ex-presidente lidera, com 29% das intenções de voto, seguido de Jair Bolsonaro, com 19%, Geraldo Alckmin, com 9%, vem em terceiro. Depois, Marina Silva, da Rede, com 8% das intenções de voto. Ciro Gomes tem 7%. Álvaro Dias aparece logo depois, com 6%. E na sequência vem Guilherme Boulos, do PSOL, com 1%. João Amoedo, do Novo, também com 1%. Mesmo número de Henrique Meirelles, do MDB, 1%. Brancos e nulos somam 12%. E os indecisos são 7%. Os outros candidatos não pontuaram. O segundo cenário tem Fernando Haddad como o candidato do PT. Nesse caso, Jair Bolsonaro aparece em primeiro, com 21% das intenções de voto, seguido por Marina Silva, com 11%. Em terceiro aparece Geraldo Alckmin, com 9% das intenções de voto, seguido por Ciro Gomes, com 8%. Fernando Haddad vem logo em seguida, com 6%. Álvaro Dias também aparece nesse cenário com 6%. Guilherme Boulos alcança 1%. João Amoedo também 1%, mesmo número de Henrique Meirelles. Brancos e nulos somam 20%. E os indecisos nesse cenário são 16%. O Real Time Big Data ouviu os eleitores sobre possíveis cenários no segundo turno. Numa eventual disputa entre Lula e Jair Bolsonaro, Lula venceria, com 43% das intenções de voto contra 35% de Jair Bolsonaro. Nesse caso, nulos e brancos somam 16% e indecisos 6%. Já na disputa entre Lula e Geraldo Alckmin, Lula tem 43% das intenções de voto e Alckmin alcançaria 31% das intenções. Nulos e brancos nesse cenário chegam a 18% e indecisos alcançam 8%. Outra hipótese testada é de um segundo turno entre Jair Bolsonaro e Geraldo Alckmin. Nesse caso, Jair Bolsonaro venceria com 39% das intenções de voto, Geraldo Alckmin alcançaria 35%. Brancos e nulos, nesse cenário, são 19% e indecisos, 7%. Vamos a um outro cenário com Fernando Haddad como candidato do PT. Nesse caso, Jair Bolsonaro venceria com 39% das intenções de voto e Fernando Haddad, do PT, alcançaria 25%. Nulos e brancos, nesse cenário, chegam a 30% e indecisos são 6%. O Real Time Big Data também pesquisou a rejeição dos candidatos. 54% dos entrevistados não votariam em Lula. 51% não escolheriam Bolsonaro. Boulos aparece com 49% de índice de rejeição, seguido por Henrique Meirelles, do MDB, com 49%. E Cabo Daciolo aparece com 44% de rejeição. Geraldo Alckmin, do PSDB, surge com 43% de índice de rejeição. Ciro Gomes, com 42%. Depois vem Marina Silva, com 38%. E Fernando Haddad, do PT, com 37% de rejeição. Álvaro Dias alcança 33% de índice de rejeição.
Portanto, esses são os números da primeira pesquisa após a convenção dos partidos políticos. A pesquisa Real Time Big Data ouviu 3.200 eleitores entre os dias 10 e 12 de agosto. E a margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. A pesquisa foi registrada no TSE.